Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. E o convite é para que você se junte a nós nessa jornada. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto, pragmático, sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. Muito bem-vindos, bem-vindas novamente ao podcast Territórios Resilientes. Hoje um episódio muito especial para mim, podermos conversar aqui sobre o plano de transição justa para a economia de baixo carbono com um dos seus protagonistas, que é Rafael Dubé, do Ministério da Fazenda, que lidera a iniciativa que é o Plano de Transição Ecológica Brasileiro. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação. Que bom podermos conversar sobre isso. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui contigo e com todos os que acompanham aqui o podcast. Muito bem. Vou começar te apresentando, é um currículo longo e, como sempre, a gente resume, né? Mas o convidado é realmente grande. Ele é advogado da União, atualmente ocupa o cargo de secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, tem doutorado em Relações Internacionais pela UNB, mestrado em um programa de Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, e o Dubé também já ocupou diversos cargos na administração pública, foi chefe da assessoria especial do ministro da Fazenda, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife, consultor jurídico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi também pesquisador visitante da Universidade de Berkeley, ou seja, muitos papéis, e mais um recente, você foi indicado pelo governo para compor o Conselho da Petrobras, então que bacana, né, para a gente contar com a sua experiência, pontos de vista, e eu queria exatamente começar pelo começo, Rafael. O plano de transição ecológica brasileiro, né, que desafios, que conquistas, o que nesse momento podemos falar sobre os aprendizados desse plano? Temos trabalhado aqui com entusiasmo nessa agenda. Eu lembro que no começo de 2023, logo depois da posse do presidente Lula, o ministro Haddad pediu para a gente começar a esboçar o que seria essa agenda de longo prazo de desenvolvimento do país. Partindo de uma ideia, eu gosto sempre de apresentar assim, para explicar como é que ele se encaixa no Ministério da Fazenda, porque é um assunto que, em geral, não é uma pasta da Fazenda que está envolvida, mas, historicamente, o Ministério da Fazenda cuida de estabilidade macroeconômica, cuida de melhoria do ambiente de negócios. A gente tem feito essas duas coisas, né? Os resultados, acho que, muito positivos. O PIB cresceu em todos os trimestres desde o início do governo, superando em muito as expectativas iniciais, um crescimento médio em torno de 3% ao ano. Estamos com a taxa de desemprego mais baixa da série histórica, a taxa de pobreza mais baixa da série histórica, taxa de jovens que nem estudam nem trabalham, nem mais baixo da série histórica, e por aí vai. E do ponto de vista do ambiente de negócios, também com vários avanços importantes na política de crédito, mudança no setor do seguro, e o mais relevante de todos, a aprovação da reforma tributária, que eu acho que muda por completo o ambiente de negócios no Brasil. Mas, como o ministro Haddad costuma dizer, ter um ambiente macroeconômico estabilizado e ter um ambiente de negócios adequado são muito importantes, são pressupostos para o desenvolvimento, mas não são desenvolvimento, porque com essas condições a gente pode ter um modelo de crescimento que é apenas baseado em exportação de produto primário, sem agregação de valor no Brasil, pode ser um modelo de crescimento que destrói a natureza, pode ser um modelo de crescimento que concentra a renda. Então, embora sejam muito importantes esses pressupostos, a gente precisa ter uma terceira camada, que é essa que a gente tem chamado de plano de transformação ecológica, que é como é que a gente, a partir desses dois pressupostos, cria uma agenda de longo prazo que promova um crescimento baseado em inovação tecnológica, em produtividade, que seja baseado em desacoplamento do crescimento econômico do impacto ambiental, especialmente do ponto de vista de gases de efeito estufa. E terceiro grande objetivo, um crescimento que traga prosperidade compartilhada, que traga
justiça social. Eu fico muito feliz de fazer um balanço aqui, bem rápido, aqui para não me alongar, e a gente segue conversando sobre esse assunto, mas nesse período o Brasil aprovou a lei que estabelece o mercado regulado de carbono no Brasil, aprovou uma lei que estabelece os chamados combustíveis do futuro, aprovou um novo marco legal para o hidrogênio de baixo carbono, aprovou os incentivos para descarbonização da indústria automobilística por meio do programa MOVER, fez emissão de título soberano sustentável, abasteceu com isso o Fundo Clima, que era um fundo relativamente pequeno do BNDES, e hoje tem 10 bilhões de reais por ano para desembolsar em projetos associados à transformação ecológica, e por aí segue. A agenda é bem longa, envolve praticamente todos os setores da economia. Pensando num mundo em transformação, né? Um mundo tanto reorganização de cadeias de valor, quanto mudança tecnológica, mudanças econômicas. Que tipo de vantagens o plano nos traz nesse contexto todo? Eu acho que a gente precisa levar em conta que assim, o plano foi concebido partindo de um contexto internacional e nacional que coloca o Brasil numa posição privilegiada em meio a essa grande mudança que está em curso no planeta para descarbonizar a economia. Mesmo com aqui e acolá a gente vendo um país ou outro abandonando temporariamente a agenda, eu acho que o movimento global para descarbonizar é inegável, está em curso, tem grande impacto no médio e longo prazo. Já no curto prazo, já está tendo impacto. A gente está vivendo, por exemplo, nesses anos agora, no ano passado, pela primeira vez, o volume total de investimentos no planeta em novos projetos de eólica e solar superou o volume total de investimentos em óleo e gás, que historicamente é a indústria que dominou o último século em investimentos globais. Então a gente está naquele ponto de virada ali. Poderia e deveria ser mais rápido esse processo, mas ele está em curso e ele é irreversível, porque ainda que um país ou outro saia e abandone temporariamente essa agenda, já há uma dinâmica tecnológica e comercial que faz com que as escolhas se deem em favor dessas energias. Mas eu queria trazer o componente exatamente desse modelo de desenvolvimento que precisa ser inclusivo, precisa incorporar exatamente aquilo que está previsto no Acordo de Paris, que é a transição justa. E como é que ele foi incorporado, portanto, nos planos para que a gente olhe para essas assimetrias e olhando também para desigualdades que estão postas, né? Nós estamos aí com territórios que têm diferenças, né, entre si, o norte, o nordeste, o sudeste, o sul. Como é que a gente equaciona isso na visão dos instrumentos que você trouxe, Rafael? No caso do mercado regulado de carbono, por exemplo, que é uma das peças importantes, uma das peças-chave do plano, a lei de mercado de carbono aprovada no Congresso Nacional do Brasil tem um capítulo que eu acho que é singular de lei de mercado de carbono no mundo. Eu, pelo menos, não conheço outra que tenha um capítulo como esse, que trata justamente de garantir o benefício compartilhado com os povos indígenas e comunidades tradicionais, onde eventuais projetos de carbono vão se realizar, garantindo, de um lado, o consentimento livre, prévio e informado das comunidades, porque hoje elas têm sido forçadas em muitos contratos para lá de pouco claros nesse aspecto. Então, garante participação da FUNAI ou do Ministério Público para garantir um assessoramento ali na elaboração e que o consentimento seja de fato livre, prévio e informado, e garantia, de outro lado, da repartição justa dos benefícios, inclusive estipulando um percentual mínimo que deve ir para essas comunidades, para evitar que o desenvolvedor do projeto ali não fique com a maior parte, né, do crédito oriundo daquele projeto de carbono. Um outro exemplo é a taxonomia sustentável do Brasil. A gente está concluindo agora esse processo de desenvolvimento da taxonomia sustentável. Para muita gente pode parecer árido, o que diabo significa uma taxonomia sustentável. Então, muito rapidamente aqui, vou esclarecer que a ideia é que a gente tenha uma espécie de um dicionário classificando as atividades econômicas e os projetos econômicos conforme eles sejam sustentáveis ou não sustentáveis, de maneira que a gente possa, em primeiro lugar, evitar o chamado greenwashing, né, que é a pessoa vender que está fazendo um projeto dizendo que é verde ou que é sustentável, mas na verdade não é nada disso. Então, primeiro, ter essa classificação clara, quais são os critérios para você poder estar enquadrado como um projeto sustentável, e a partir daí a gente poder direcionar
recursos públicos e privados para as atividades que estão dentro da categoria sustentável. A maior parte dos países que desenvolveu uma taxonomia com um foco muito grande em política climática apenas, é o critério quase único, às vezes climático e ambiental. No caso do Brasil, acompanhando o movimento de outros países, inclusive latino-americanos, a gente agregou uma outra camada, que para ser sustentável, para além de estar em linha com o enfrentamento da mudança do clima e com a proteção do meio ambiente, ele precisa também ser justo socialmente. Cada um dos instrumentos, a gente vem procurando trazer esses elementos para garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis e que o benefício vá para áreas em que a gente consiga compartilhar esses ganhos. Eu acho que é relevante levar em conta que o Nordeste brasileiro, que é a região com a menor renda per capita, tem hoje um dos maiores potenciais de energia renovável no Brasil. Então, boa parte da alocação de investimentos em projetos de energia renovável, naturalmente, já vai para a região Nordeste. E o que é que a gente tem tentado agregar isso? É garantir que o desenvolvimento da cadeia produtiva, tanto para trás da produção quanto para frente, seja também desenvolvido no Nordeste, para a gente ter não o Nordeste gerando energia para transferir para o Sudeste, mas o Nordeste gerando energia para utilizar em fábricas ou em data centers ou em qualquer outra demanda adicional no próprio Nordeste. E para isso, além dos incentivos creditícios e tributários, a gente também, junto com o Ministério da Educação, o governo federal vem promovendo a expansão da rede de ensino técnico, tentando agregar justamente nessa expansão do ensino técnico as vocações regionais de cada área. Eu queria te convidar agora para mergulhar, talvez na essência aqui da nossa conversa, porque nós estamos falando de territórios. E na transição justa para a economia de baixo carbono, existem algumas regiões do país, com características bem específicas, né, como o Rio de Janeiro, né, que tem uma economia baseada em petróleo e gás, Minas Gerais, por exemplo, uma economia em que a siderurgia, a mineração tem um papel essencial, ou Centro-Oeste, que tem, de alguma maneira, a pecuária extensiva, né, como característica, ou a agropecuária extensiva como uma das características da sua economia. Então, pensando agora nos territórios, o plano de transição ecológica, como nós podemos construir essa transição em regiões com essa relação com economias fósseis? Eu acho que a transformação ecológica em curso, especialmente num país como o Brasil, ela possibilita espaço de desenvolvimento em todas essas regiões, não tenho a menor dúvida. Acho que a situação de cada uma delas é diferente e a gente pode tratar aqui de cada uma delas, mas pegando aqui alguns dos exemplos aí que você mencionou. No plano safra, esse ano, mais uma vez, um valor recorde anunciado para o plano safra. Para além do valor, o governo vem promovendo mudanças ano após ano no plano safra para recalibrá-lo e orientá-lo cada vez mais para uma safra de baixo carbono. A gente tinha até então, historicamente, um plano safra muito volumoso e um volume pequeno de recursos alocados para o chamado programa ABC, de agricultura de baixo carbono. E a gente está cada vez mais fundindo os dois para que a gente tenha um plano safra de baixo carbono, todo ele promovendo critérios de sustentabilidade, de maneira que quem está adotando práticas de sustentabilidade na agricultura tem uma taxa de juros menor. Quem está na agricultura mais tradicional tem uma taxa de juros um pouco maior. E quem está praticando atividades que absolutamente não são compatíveis com a sustentabilidade está sendo bloqueado, inclusive, de receber recursos do Plano Safra. Outro exemplo aqui de Minas Gerais. Minas Gerais tem um desafio, você falou, um grande produtor de siderurgia, um grande minerador também. E nas duas áreas eu acho que as oportunidades estão colocadas. Na área de mineração, há uma expectativa enorme com a possibilidade de a gente virar um produtor e exportador de minerais, não apenas brutos, mas já transformados e processados aqui no Brasil, espero eu, que são essenciais para a transformação ecológica. Em Minas Gerais tem vários desses minerais essenciais para a transformação ecológica. Então, acho que aí é uma oportunidade clara. No caso da siderurgia, há um desafio de a gente trazer ainda mais inovação para o setor de siderurgia, para descarbonizá-lo. Mas quando a gente compara a siderurgia produzida aqui no Brasil com a de outros países que utilizam quase sempre fontes fósseis para a produção,
a nossa está em grande vantagem, porque a nossa utiliza majoritariamente fontes energéticas que são renováveis. Por fim, do Rio de Janeiro, estou falando aqui na ordem inversa da que você mencionou, de fato a gente tem um desafio ali por ser uma economia muito baseada no óleo e gás, mas quando a gente faz uma projeção de longo prazo, o óleo e gás, mesmo nos cenários mais otimistas da Agência Internacional de Energia para net zero, ou seja, para a gente chegar a zero de emissão líquida em 2050, a produção de petróleo não acaba por completo. Ela até diminui globalmente, mas ainda tem uma produção relevante. E quem tende a continuar produzindo é quem tem um petróleo a um custo mais barato de produção, é quem tem um petróleo com a menor intensidade de carbono por barril produzido, e quem tem os países que têm uma renda per capita menor, porque se a gente tiver um mercado global de carbono, a ideia é que quem tem uma renda per capita menor tenha algum critério que favoreça a produção nesses locais. E eu queria perguntar um pouquinho para você sobre cardápio. Afinal de contas, de que tipo de políticas nós estamos falando nessa nova geração que o desenvolvimento pede, né, nesse momento? Acho que a resposta aí depende qual é a política que o município pode fazer e qual é a política que o governo federal está fazendo e pode fazer, né? Vou responder mais aqui do ponto de vista do governo federal, e muitas das coisas os municípios ou estados podem se encaixar nessas ações que o governo federal vem estruturando e que não são poucas, né? Eu destacaria aqui, em primeiro lugar, a retomada integral do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que durante o governo anterior ficou quase que inteiramente contingenciado, com desembolsos muito pequenos, e uma das primeiras decisões do presidente Lula, ainda em 2023, foi desbloquear por inteiro o FNDCT, garantindo uma alocação de algo em torno de 15 bilhões de reais por ano em atividades de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Eu tive o privilégio de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação no Recife, e sei o quanto a atividade de inovação é relevante para a cidade. Recife tem um polo tecnológico já muito estruturado, lá o Porto Digital, vários serviços especializados de alta qualidade na área de saúde e educação, mas isso vale para todas as cidades do país, que precisam encontrar ali qual é a sua vocação, e hoje tem um volume de investimentos disponíveis de recursos para ser aportados em projetos de inovação muito relevantes só com o FNDCT. Um outro relevante é o uso dos recursos do FAT, uma parcela do FAT destinada para atividades de inovação também, com a taxa de juros TR, que é uma taxa muito mais barata do que a taxa de juros de mercado, propiciando também um funding muito mais barato para projetos de inovação. Então, isso eu acho que é muito central para a gente ter uma agenda de inovação e de produtividade nas cidades. Um outro ponto no Brasil inteiro, incluindo nas cidades. Um outro ponto que eu acho que é relevante, e a gente está fazendo isso no governo federal, e eu acho que isso também se aplica a muitos estados e municípios, é como é que a gente promove uma integração maior de institutos públicos de pesquisa com empresas privadas. O Brasil tem um histórico de uma produção científica robusta e baixa integração com o setor produtivo. Nem as empresas dialogam tanto com as universidades, e as universidades também são algo ariscas a lidar mais fortemente com as empresas. E a gente está desenvolvendo, junto com o Ministério da Educação, um programa para promover a integração cada vez maior das universidades públicas, dos institutos de ciência e tecnologia federais, com empresas, promovendo a estruturação dos chamados NITs, que são os Núcleos de Inovação Tecnológica, que é justamente a unidade das universidades que faz essa interface empresa-universidade, e muitos dos municípios do país têm institutos de ciência e tecnologia instalados com alta qualificação científica e ainda baixa integração com o setor privado. Então, acho que avançar nessa integração é outra agenda importante. Queria perguntar sobre exemplos concretos, né? Sempre é difícil falar de diretrizes sem que a gente mostre algo concreto, né? Então, um município, uma realidade em que a gente possa olhar e se inspirar pensando na transição para a economia de baixo carbono. Onde estão os bons exemplos, Rafael? Eu acho que os exemplos são muitos no país, mas eu vou falar daquele que me toca mais diretamente, por ter tido o privilégio lá de ter trabalhado na Prefeitura do Recife, minha terra, na gestão do prefeito João Campos, que tem feito um trabalho exemplar nessa área, e o Recife já de algum tempo montou o seu plano local
de ação climática, fazendo um inventário de emissões para poder identificar onde é que está o desafio maior da cidade de emissões e que tipo de agenda ele poderia tocar para avançar não só na descarbonização da cidade, mas da melhoria da qualidade de vida da população nesse local. Então, eu vou destacar aqui duas grandes ações, ou três grandes ações que estão em curso lá na cidade, que eu acho que são exemplos muito positivos e inspiradores nessa área. Um é o plano da cidade de mobilidade ativa para estimular não só a recuperação e reconstrução das calçadas da cidade para o transporte, para o caminhar pela cidade, mas a expansão enorme da rede de ciclovias da cidade. A gente tem visto a expansão de rede de ciclovias em várias cidades do país. O próprio ministro Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, também fez uma grande expansão na cidade de São Paulo, mas eu acho que esse é um ponto, assim, qualquer grande cidade do país que não estiver levando em conta na sua rede de transporte o papel do ciclismo e da mobilidade ativa através da caminhada também, precisa passar a levar isso em conta, né? O segundo exemplo que eu acho relevante de mencionar na cidade é o grande programa que Recife está fazendo agora de adaptação à mudança do clima, depois, inclusive, de chuvas torrenciais que acometeram a cidade um tempo atrás e que resultaram na tragédia, deslizamento de encosta nas áreas mais vulneráveis da cidade, e Recife viabilizou um financiamento com o BID, no volume muito expressivo de recursos, que está fazendo um grande programa de investimentos para adaptação de uma cidade que tem morros ao longo de boa parte da cidade e áreas que estão sujeitas a alagamento em outra boa parte da cidade. A gente tem as duas coisas acontecendo no Recife. De um lado, a elevação do nível do mar e das chuvas deixam muitas áreas vulneráveis a alagamento e outras áreas mais altas que estão sujeitas a deslizamento de encostas. E um programa muito bem planejado, identificando quais são as áreas de maior risco para você direcionar os recursos para essas áreas mais vulneráveis, foi desenhado e está em curso um volume expressivo de investimentos nessa área. E um terceiro ponto que eu destacaria, que é algo talvez até o mais inspirador de todos, assim, do ponto de vista estético, assim, de olhar, que é um programa na cidade chamado de Parque Capibaribe. O Recife é cruzado por dois grandes rios, o maior deles é o rio Capibaribe, que a cidade é meio que construída em torno do rio Capibaribe, mas historicamente, um padrão histórico de construção da cidade, no Brasil quase todo, no Recife inclusive, as casas e edifícios foram construídos quase que de costas para o rio, sem aproveitar a beleza natural que a gente tinha ali no rio. E de algum tempo atrás começou esse grande projeto de construir um parque linear ao longo de todo o rio, integrando suas margens, quase não tinha acesso pela população, e construindo esse parque à beira do rio, estimulando o caminhar, estimulando o ciclismo e estimulando a própria convivência na beira do rio. E uma parcela desse projeto já foi executada, ainda tem muitas etapas para serem construídas, mas o que já tem já permite a gente vivenciar o que é que pode ser um modelo novo de convivência nas cidades, se integrando cada vez mais com o verde, promovendo mobilidade ativa, promovendo uma economia de baixo carbono. Agora, a última dinâmica aqui do nosso podcast, videocast, queria te dar um chapeuzinho diferente, Rafael. Agora, você numa posição de gestor, né, numa prefeitura, num governo estadual, com características que a gente trouxe aqui ao longo da nossa conversa. Vamos usar aqui um exemplo muito didático, né? Uma cidade com forte dependência da cadeia de valor do petróleo, do gás, que, enfim, tem, né, um plano de clima, né, mas ainda não pautou nenhuma medida mais estruturante de transição ecológica, de transição na sua política de desenvolvimento econômico. E é claro, né, nós estamos no Brasil, nós estamos em 2025, executivo e legislativo nesse município com interesses e vieses um pouco preconceituosos em relação à agenda de transição climática. Então, o que você faria sendo gestor nesse contexto? Por onde começar? Eu acho que o primeiro passo, eu acredito muito no poder do argumento, da persuasão, e enfim, pode ser ingenuidade ainda, mas eu ainda tenho muita fé nisso.
e que a primeira coisa é a gente trabalhar na educação ambiental e esclarecer a todos o tamanho do desafio climático que o planeta vive. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que a onda de calor que as pessoas estão vendo agora na Europa, né, essa semana, né, só refletem a urgência que o assunto tem, né? Paris, anteontem, estava 42 graus. Então, isso absolutamente não é normal, né? As tragédias que a gente viu no Brasil no ano passado, de seca da Amazônia e do Rio Grande do Sul, só evidenciam isso. Eu acho que a primeira coisa é todo mundo ter claro que o planeta passa por um grande desafio e que a gente vai precisar adaptar o nosso modelo econômico a esse novo cenário. E aí o ponto é, a gente vai passivamente aguardar esse movimento global e simplesmente insistir nas tecnologias atuais, nas soluções atuais e aguardar ser tragado pelas forças de mercado que vão se impor ao longo dos anos, ou a gente vai tentar ser protagonista dessa transformação. Eu acho que é disso que se trata, no fim das contas, e eu acredito muito na opção de a gente ser protagonista dessa transformação. E mesmo para um município que tem uma forte dependência do setor de óleo e gás, há muitas oportunidades colocadas. Se a eletrificação pode talvez não se aplicar para aquele município, né, mas há várias soluções que são ali, que tangenciam a cadeia do óleo e gás, que usam da expertise já instalada da cadeia de óleo e gás para a gente promover a descarbonização. Eu mencionei rapidamente que o setor de óleo e gás, por exemplo, tem um potencial já hoje de se casar, fazer um casamento aí com o agro para a produção de biocombustíveis, né? O Brasil hoje, semana passada, o presidente Lula, na reunião do Conselho Nacional de Política Energética, ampliou a mistura obrigatória do etanol de 27,5% para 30%, ampliou o do biodiesel de 14% para 15% do biodiesel, são os maiores percentuais do mundo nessas áreas, pelo menos num país de grande porte, eu acho que é o maior de qualquer país. E a gente tem espaço para seguir avançando nessa agenda. A Petrobras, por exemplo, já faz muito uso do diesel coprocessado. Então, parte da matéria-prima para produzir o diesel não é apenas o combustível fóssil, não é apenas o petróleo, mas é o uso de fontes de gordura bovina, ou de resíduos, ou de soja, para ser utilizado durante o processamento na própria refinaria. Então, não é outra estrutura que você precisa criar, é uma infraestrutura que já está instalada, que você pode adaptar para, em vez de trabalhar só com a refinaria tradicional, você ter uma biorefinaria e passar a produzir o diesel a partir de fontes renováveis. É isso justamente que é, por exemplo, o diesel verde. O diesel verde é a mesma molécula no final do diesel, mas a fonte para produzir o diesel verde não é o petróleo. A fonte é justamente alguma oleaginosa, alguma outra fonte que a gente pode produzir renovável para, a partir do processo de refino, chegar à molécula do diesel verde. Ele tem um desafio de custo ainda, o preço ainda é mais alto do que o do diesel tradicional, e aí a gente entra naquela agenda, por exemplo, que eu mencionei antes, do desafio tecnológico. A gente pode avançar nisso, criar um desafio para isso, para a gente baratear essa solução e torná-la escalável. Outros dois temas eu acho que são de grande potencial para essa área é o hidrogênio. Hoje o Brasil tem uma produção de hidrogênio a partir de fontes fósseis e, como eu comentei antes, segundo alguns estudos, a gente pode ter o hidrogênio mais barato do mundo. E o hidrogênio é central não só no processo de refino, mas ele é também utilizado para a produção de fertilizante de baixo carbono, para a produção do aço verde, para vários outros segmentos industriais. Então, o setor hoje que tem maior expertise em produzir hidrogênio em escala no Brasil é justamente o setor de óleo e gás. É o maior demandante hoje, o maior consumidor de hidrogênio. Ele pode justamente se adaptar para abrir esse novo mercado de produção de hidrogênio, não só para aqui, para o Brasil, mas inclusive para a gente virar um exportador de soluções relacionadas ao hidrogênio. Rafael, muitíssimo obrigado pela sua contribuição generosa, com tantas inspirações, exemplos, coisas concretas para que a gente possa pensar transição para economia de baixo carbono nos territórios, especialmente naqueles que têm uma economia baseada em atividades fósseis. Te agradeço mais uma vez e até uma próxima. Obrigado a todos que estiveram com a gente. O podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com a minha coordenação,
roteiro de Carolina Guimarães e a produção de Ana Mendonça. A edição aqui é do Vitor Rezende. Abertura e identidade visual é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir. Estamos no Spotify e no YouTube.